Quem é o maior? Quais são as características de uma criança que você e eu devemos ter para que a gente possa herdar o reino do céu? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Emily, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito ainda, já clique em se inscrever aí, ativa o sininho da notificação, que você vai ser muito abençoado nesse canal, em nome de Jesus. Todo domingo, às 10 horas da manhã, vai ter videozinho de devocional. Mateus 18, versículo do 1 ao 10. Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criancinha, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Eu grifei algumas palavras do que Jesus está falando aqui. Se você não se converter, se o seu coração não se converter e não se tornar humilde como uma criança, você não vai pro céu. Portanto, se você se humilhar, você será o maior. O maior é o menor. E ele fala ali que quem receber essa criança em nome dele, também recebe a ele. Mas como assim se humilhar? Como assim ser como uma criança? E aqui na minha Bíblia, a minha Bíblia é de estudo, tá? Se você tá pensando em comprar uma Bíblia, eu recomendo muito essa. É a King James. Ela tem esse monte de estudos aqui embaixo. Essa linha aqui embaixo, pra baixo é tudo estudo. E tem várias imagens e tal, então é muito massa se você quer realmente estudar a Bíblia, você gosta muito de história e quer ler bastante assim e viajar na história da Bíblia. Essa Bíblia é Topperson, tá? Aqui que ele fala sobre... Porque isso que é legal, ele explica, tá? Deixa eu tentar trazer pertinho pra vocês verem. Aqui, bem nessa parte aqui. Ele explica o que Jesus estava querendo dizer ali. Eu anotei algumas coisinhas. Quais são as características de uma criança que você e eu devemos ter para que a gente possa herdar o reino do céu? Você precisa ter inocência, humildade e simplicidade. O que seria a inocência de uma criança? Eu comecei a pensar, comecei a lembrar até um pouquinho da minha infância. Uma criança, ela não olha com um olhar de julgamento para ninguém, a menos que ela seja ensinada pelos pais desde cedo, mas do contrário, uma criança, por mais que ela faça birra, seja manhosinha, seja meio mimada, ela tem a inocência dela, entendeu? Tipo, ela não julga as pessoas igual os adultos fazem, infelizmente. Que muitas das vezes a gente vê relacionamentos por interesse, né? E eu não digo só amorosos, eu digo amizades e etc. Segundo, a humildade. Não finge ser o que ela não é. Ela não fica pensando assim, ai, eu tenho que pôr a melhor roupa, entendeu? Mesmo que eu não tenha dinheiro pra comprar, eu tenho que estar a mais bonita, porque eu preciso causar uma boa impressão. Cara, criança geralmente assim, ó, vou falar por mim, tá? Que eu sou uma criança que eu conheci. Quando eu era criança, a minha mãe arrumava o meu cabelo e a minha mãe fazia trancinha, fazia chiquinha, colocava sapatinho, fazendo uma bonitinha. Eu arrancava tudo e saía correndo loucamente pela vida, feliz da vida, entendeu? Aí eu olho minhas fotos de infância e falo, mãe, que coisa mais horrível, a senhora deixava eu andar assim. E ela fala, claro, eu tentava te arrumar, mas eu não vencia. Então assim, a humildade, sabe? De você não se preocupar de impressionar ninguém e nem de querer que ninguém te impressione também, sabe? E a terceira, mas não menos importante, ela não precisa de muito pra ser feliz, sabe? Ela vê a beleza nas pequenas coisas. Por exemplo, eu conheci uma criança, um menino, quando eu morei em Porto Alegre, que ele tinha muitos brinquedos e até brinquedos caros, assim. Eu até cuidei dele por um tempo. E ele era incrível, porque tipo, ele brincava com os brinquedinhos dele, ele cuidava, com 3 aninhos, e ele super cuidava e tal. Mas a facerice daquela criança, quando ele ia pra fora brincar na areia, sabe? Quando ele ia catar frutinhas na árvore do avô dele. Então assim, isso eram coisas que eu olhava e falava, caramba, pra uma criança ser feliz não precisa muito, sabe? E nós
temos um coração ingrato, a gente sempre quer mais, eu sempre quero mais, não importa o quanto eu tenho, eu sempre quero mais, aquela ganância. Aí você começa a selecionar suas amizades, seus relacionamentos, e eu não tô dizendo que você não deve selecionar, eu digo sim, você deve, até porque a palavra diz que você deve, entendeu? Vou até deixar um versículo aí pra você ler. Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia, a gente vê que as pessoas selecionam muito seus relacionamentos de acordo com o que ela tem pra me oferecer. Será que eu vou ganhar mais seguidores? Será que eu vou ganhar mais visualização? Será que eu vou ficar mais famosa? Será que eu vou ser convidada pra mais festas? Sabe, tipo, sempre querendo tirar algo do outro. Isso, querendo ou não, era uma coisa que algumas pessoas ali na Bíblia que caminhavam com Jesus queriam. Tanto que lá quando ele fala do pão do céu, tinha uma galerinha ali que tava querendo, assim, tipo, agora nós vamos ter pão adoidado. E Jesus falou, eu sou o pão. E eles olharam pra ele, tipo, tá doido, homem? E vazaram, foram embora. Aí Jesus até perguntou, e vocês não vão? E daí os discípulos falaram, Senhor, pra onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se teve pessoas que se aproximaram a Jesus por interesse, nós não vamos escapar disso. Porém, o problema é você ser uma dessas pessoas. Eu e você não podemos ser. Tem algumas imagens que eu não sei se eu posso pôr aqui no vídeo, porque tem aquela questão de direitos de imagens e tal. Então, não vou colocar, eu vou deixar o link aqui embaixo. A primeira imagem que eu deixei ali, não, essa eu vou deixar por último. A primeira imagem é de um bebezinho, que ele tem uma escultura de coelhinhos, e tem um que tá tentando subir, e o bebezinho vai lá e tenta ajudar. Aí tem outra imagem de uma menininha, coisa mais lindinha, também dançando com uma outra estátua de bebê, usando o sapatinho da mãe. Tipo, muito fofo também. Aí tem uma outra, a mulher, ela tá deitada sobre as pernas dela, e a menininha vem e se apoia nos braços da estátua. Que coisa mais linda, a inocência da criança, sabe? É de uma pessoa de joelhos, toda de preto, com uma cruz nas costas. E daí vem uma menininha, coisa mais lindinha, e tenta pegar a cruz pra ajudar ele, sabe? Se eu puder falar pra vocês, resumindo tudo isso que eu tô falando aqui, se resume nessa imagem da menina e a cruz. Se você tem inocência, humildade e simplicidade, você não se pesa em ajudar alguém que tá precisando. Jesus precisou de ajuda numa certa parte ali do trajeto pra ele ir pro morro, veio um rapaz ajudar ele. Vou deixar a referência aí pra vocês lerem também. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que muitas das vezes a gente vai precisar de ajuda para carregar nossa cruz. E que também, às vezes, a gente vai precisar ajudar a carregar a cruz de alguém. Você não vai carregar por ele, entendeu? Ninguém vai carregar por você. Cada um tome a sua própria cruz e me siga. Segue Jesus com a sua cruz. Porém, às vezes a tua cruz tá um pouquinho pesada, Deus manda umas pessoas pra te ajudar, entendeu? Tá passando alguma dificuldade, Deus sempre manda uns anjos da terra, que são pessoas abençoadas, pra nos ajudar. E você pode ser uma dessas pessoas. Só que pra isso a gente precisa ter esse coração. A gente precisa ter esse coração, essa inocência, essa humildade, essa simplicidade de uma criança. Porque a criança, ela não tá nem aí se ela vai sentar na ponta, ou se ela vai, sabe, se ela vai sentar do lado do anfitrião na mesa, ou se ela vai sentar no chão, não tá nem aí, tá tentando ser o que ela não é. Então, isso também entra muito com o que a gente tá falando aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês verem aqui também a playlist do Sal e Luz, que a gente tem falado muito sobre isso. E eu espero de coração que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu ia falar a sua Bíblia. Que essa palavra tenha edificado a sua vida, que você entenda que para ser maior, você precisa ser menor. O seu coração, entendeu? Precisa ser humilde. Isso é uma coisa que eu preciso, todos nós precisamos orar diariamente, buscar diariamente de Deus, para que a gente tenha esse coração. E como eu falei, se eu pudesse resumir toda essa palavra aqui em uma única imagem, é daquela menininha, gente. Então, assim, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que você seja o menor, mas no sentido de coração, que você entenda a humildade, que você tenha inocência, que você tenha humildade, que você tenha simplicidade. Eu também quero, em nome de Jesus, para que a gente possa herdar o reino do céu. E é isso. Estamos aí então com o nosso segundo vídeo dessa playlist, desse quadro do pãozinho do céu, um pãozinho fresquinho para você aí comer e se deliciar.
E eu espero de coração que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você vá crescendo no seu relacionamento com Deus constantemente, em nome de Jesus. Que você queira mais de Deus, mas da mesma medida você também queira se doar mais para Deus, entendeu? E é isso, gente. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, curte aí embaixo. Vou deixar minhas redes sociais para vocês me seguirem, me acompanhar por lá. Comenta o que você quiser aí embaixo, o que você tá achando. Se tem algum tema que você quer trazer, de repente, pra gente conversar, meditar sobre. Meu Telegram também tá aí embaixo. E é isso. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E não se esqueça que você é sal e luz nessa terra.